Foco Fisiologia do Treino, e hoje nós vamos falar sobre anatomia palpatória. Veja a postagem de hoje. Bom pessoal, como eu já fiz na chamada, nós vamos hoje comentar alguns aspectos relacionados à anatomia palpatória. Uma técnica que vem da área de saúde, inicialmente usada para identificar proeminências ósseas, que fazem referência para diferentes pontos de medidas anatômicas, essas referências ósseas, e é utilizada então a anatomia palpatória para a identificação dessas referências, saliências ósseas, proeminências ósseas. Também é utilizada para a identificação de tendões, de algumas ligações de tendões com o tecido ósseo. A técnica da anatomia palpatória no uso da área de saúde também cumpre essa função. Uma outra função é identificar relevos musculares e tônus musculares. Então nós temos aí alguns livros na literatura retratando essa técnica da anatomia palpatória, principalmente na área de saúde, em função dessas técnicas para esses objetivos que eu acabei de comentar para vocês. Nós do Treino em Foco também lançamos mão dessa técnica da anatomia palpatória. Em alguns momentos, nas medidas antropométricas que nós temos gravados de dobra cutânea, perímetro corporal, vocês podem perceber que, se forem olhar esses vídeos, que em alguns momentos eu uso a anatomia palpatória para identificar algumas referências ósseas que são base para a identificação de pontos anatômicos de medida antropométrica. Mas mais corriqueiramente nós usamos aqui no Treino em Foco na sexta-feira na análise de exercício, aonde nós fazemos palpação muscular para identificar músculos que estão ou não atuando em determinado movimento, determinado exercício da musculação. Então nós do Treino em Foco temos usado repetidamente essa técnica da anatomia palpatória para tentar trazer mais uma técnica de auxílio demonstrativo prático. Vejam bem, porque nós podemos usar na prática da execução do exercício a anatomia palpatória e identificar se um determinado grupo muscular está ou não atuando, e temos uma certa análise do quão forte esse grupo muscular está atuando através do tônus muscular apresentado durante a execução daquele exercício. Nós aplicamos muito essa técnica na questão dos pontos de descanso. Se vocês referenciarem e olharem vídeos anteriores nós mostramos em vários exercícios, fizemos a anatomia palpatória para podermos demonstrar que aquele ponto é um ponto a um alívio da carga, que nós chamamos de ponto de descanso, aonde o tônus muscular naquele momento ele é muito mais baixo do que em outros momentos da angulação de execução do exercício. Então nós aplicamos muito essa técnica na questão dos pontos de descanso e também quando analisamos a musculatura agonista-antagonista. Fazendo a técnica da anatomia palpatória, nós podemos identificar um momento em que o músculo é agonista, ele está trabalhando naquele movimento, ou num outro exercício, num outro movimento, em que esse mesmo músculo ele não é agonista, pelo contrário, ele passa a ser antagonista. Ao palparmos esse músculo, identificamos um tônus muito baixo ou um nível de tônus zerado. Então nós podemos identificar aquele músculo como antagonista do movimento. Nós temos usado então repetidamente aqui no Treino em Foco com essas condições de trabalho. É a melhor técnica de identificação se um grupo muscular está ou não trabalhando? Não, não é a melhor técnica. A melhor técnica é a eletromiografia, que nós vamos gravar também futuramente e mostrar para vocês alguns processos para conhecer da eletromiografia, onde ela mede o somatório de potenciais de ação dentro do músculo, do somatório das unidades motoras que estão atuando, e aí nós temos uma precisão maior para identificar se o músculo está ou não atuando em determinado movimento. E com a eletromiografia nós temos uma vantagem também perante a anatomia palpatória, que nós conseguimos identificar o quanto ele está atuando, a intensidade no qual aquele músculo está participando do movimento, quanto por cento em relação a uma contração máxima aquele músculo, por exemplo, está atuando. Então a técnica da eletromiografia ela é superior em termos de precisão e resolução da medida, em termos de entender a participação muscular num determinado exercício. Algumas pessoas também lançam mão da técnica da dor muscular de início tardio no outro dia para identificar aonde está aquela dor e, consequentemente, se aquela dor é em função do exercício executado no dia anterior. É uma forma de vislumbrar, mas é das formas de anatomia palpatória, eletromiografia e de dor muscular de início tardio, é a mais subjetiva de todas, já que estamos tratando de dor e, portanto, sendo mais subjetiva, é a menos precisa de todas.
Então, a sugestão do treino foco é, como nós não temos a eletromiografia para ficar aplicando nas salas de musculação, a sugestão é a aplicação da anatomia palpatória, que é muito simples de ser feita e ela pode ser usada no momento prático da execução, que é o que nós já fizemos em vários vídeos e vou mostrar agora aqui para vocês uma aplicação bem simples para relembrar. Então, eu vou pegar um peso aqui e vou trabalhar com os meus deltoides para poder mostrar isso para vocês. Então, vejam bem. Aqui eu estou sustentando um peso, estou fazendo uma flexão do ombro e eu posso palpar o meu deltoide anterior. Eu espero que agora o Jefferson consiga pegar o tônus muscular que se encontra agora aqui. Então, o meu deltoide anterior nessa posição sustentando o peso, ele passa a ser um agonista porque ele tem um tônus muscular forte. Agora, se eu palpar o meu deltoide posterior, é o que eu estou fazendo agora aqui, vocês podem notar que o tônus muscular, isso é muito perceptível na sensação tátil quando a gente palpa, esse tônus muscular ele é bem mais baixo. Agora vejam bem, estou fazendo esse movimento, gostaria que o Jefferson abrisse um pouquinho. Estou fazendo um movimento de flexão do ombro. Agora eu vou fazer um movimento de extensão do ombro. E vou fazer a anatomia palpatória no meu deltoide anterior. Eu gostaria que vocês percebessem agora, na anatomia palpatória, que o tônus do deltoide anterior, ele caiu, ficou baixo. E o tônus agora no deltoide posterior, ele está bem mais alto do que na situação anterior. Palpando a sensibilidade tátil, fica muito fácil identificar isso. Não sei se no vídeo é possível perceber. Vou trocar aqui o movimento e vou continuar palpando o deltoide posterior. Troquei o movimento, vejam agora. Espero que a câmera consiga pegar. O tônus fica muito mais baixo, porque o deltoide posterior nessa posição ele é antagonista, na posição de flexão do ombro. Na posição de extensão do ombro, o deltoide posterior ele é agonista. O tônus muscular fica bem mais forte. Eu estou fazendo aqui uma anatomia palpatória para identificar a tensão do tônus muscular. Se eu largar o peso, fizer uma anatomia palpatória do meu deltoide na posição natural, na porção medial, vejam bem, esse é o tônus do meu deltoide medial, numa posição onde eu não estou sustentando carga nenhuma, então ele não está atuando nessa situação, a não ser com um tônus gravitacional normal, muito baixo. Agora, se eu elevar o braço, sobre a ação gravitacional somente do peso do braço, antebraço e mão, do membro inferior, a gente já consegue perceber que o tônus do deltoide aumentou na porção medial. E se eu colocar aqui um peso associado, sustentando esse peso, a gente vai perceber que esse tônus aumenta muito mais. Isso na sensação tátil de quem está palpando é facilmente perceptível. Então vejam bem, o tônus do deltoide com o peso sendo sustentado, o deltoide porção medial. E agora eu relaxei, soltei e olha, vejam bem o tônus do deltoide agora numa posição relaxada, solta. Então vejam bem, essa é uma técnica que nós preconizamos de ser utilizada nas salas de musculação. Não é a técnica mais precisa, ela tem uma limitação, que é o treinamento do avaliador, mas quanto mais a pessoa usar a técnica na anatomia palpatória, mais fácil vai ficar ela identificar um treinamento tátil, de percepção tátil, desse tônus muscular, e é uma forma de nós identificarmos se o músculo está mais ou menos atuante, se ele é agonista ou antagonista do movimento. Além, é claro, do conhecimento da cinesiologia para os acadêmicos e profissionais da educação física, além do conhecimento da cinesiologia, lançar mão da técnica de anatomia palpatória só irá contribuir e ajudar no trabalho. Se você não é acadêmico de educação física, não é um profissional da área de educação física, mas é um praticante, um entusiasta da musculação, você pode também usar essa técnica para saber se um determinado grupo muscular está ou não atuando no exercício. É uma técnica bem simples, basta palpar o tecido muscular e identificar o tônus, fazer uma pequena pressão com as digitais e tentar perceber isso mudando o movimento, você vai identificando. É uma técnica que, claro, para ser trabalhada em nível de pesquisa, para ser aprimorada, ela demanda aí um tempo de conhecimento, de aplicação da técnica, mas ela pode sim ser usada na sala de musculação, retirando algumas dúvidas que as pessoas têm se o músculo está ou não atuando. O quanto o músculo está atuando, se ele está atuando muito ou está atuando pouco no movimento, é difícil precisar com a técnica de anatomia palpatória. Quanto por cento? 70%, 80%? É difícil essa precisão, mas fato é que a gente consegue identificar se o músculo está atuando naquele movimento ou não, e se ele está atuando um pouco mais forte, um pouco mais fraco, também é possível identificar pelo tônus desenvolvido nesse músculo. O percentual de quanto ele está atuando, isso é uma limitação do método, é impossível a gente conseguir identificar. Mas treinando, você vai conseguir aprimorar a sua capacidade em identificar o tônus muscular e usar a técnica da anatomia palpatória. Então fica hoje na fisiologia do treino essa dica, essa informação que nós usamos repetidamente, rotineiramente aqui no Treino Foco.
Espero que vocês tenham gostado da postagem de hoje. Usem essa técnica, comecem a usar essa técnica e nos deem um retorno como vocês estão sentindo a possibilidade de ajustar os treinamentos ou conhecer melhor anatomicamente o corpo através da anatomia palpatória. Era isso, pessoal. Grande abraço. Assim, constituições fisiológicas distintas de fibras musculares. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo pode ter uma alta participação de fibras brancas que respondem bem ao processo de hipertrofia na musculatura de peitoral maior, por exemplo, e ter uma baixa constituição dessas fibras brancas na musculatura de tríceps braquial.